Hoje nós vamos falar do lado técnico, né, da NR1 e a contribuição de você, psicólogo, de você, estudante de psicologia, ou até mesmo as pessoas que trabalham, né, como gestão ou dentro do RH. Aqui nós estamos falando de uma inclusão onde quem sai ganhando é a corporação, é o ambiente na qual nós estamos todos inseridos. Mas, primeiramente, obrigado, viu, Lohane, ao Instituto, né, à Brapsi, pela grande oportunidade. Nós estamos aqui conectados, de norte a sul. Acho que todo o Brasil está com a gente. E, olha, eu estou aqui também, assim, acho que tem muita gente de Minas, que agora, né, como um momento de solidariedade, é o pessoal de Juiz de Fora, que passa por uma situação um pouco mais difícil, mais delicada, mas receba, né, de todos nós aqui nesse instante o nosso momento de solidariedade. Acho que cada um de nós aí tem um papel fundamental dentro dessa sociedade, apoiar todo o povo mineiro, como também apoiamos, né, todo o Brasil apoiou o pessoal lá do Sul há alguns anos, né? Mas é isso, nós estamos aqui conectados. Somos da Nexus Humano, essa inovação em saúde mental. Aqui estamos, eu aqui como esse lado da gestão, lado comercial, dentro, né, desse universo que é a Nexus Humanos. O Bruno é o nosso responsável técnico, como psicólogo. Bruno, por favor. Exato. Como já colocou muito bem, né? Deu uma breve apresentação do que vai ser falado hoje. Óbvio que a gente vai trazer muito conhecimento, né? Assim, nesse sentido, a gente vai compartilhar com todos vocês toda essa bagagem que a gente já tem, tanto da psicologia como também da implementação da NR1. E eu também quero deixar aqui, né, o nosso apoio para o povo mineiro que tem sofrido bastante nessas últimas semanas, né? Que a gente precisa ser um pouquinho sensível, né, com a causa ali dos outros, com o sofrimento ali dos outros, ainda mais nesse período assim, vulnerável, né? E, no meu caso, eu sou psicólogo clínico, né? Me chamo Bruno Pereira, sou psicólogo clínico, e mais recentemente também me tornei implementador de NR1, né? Sou formado, né, por um curso que é reconhecido pelo MEC, e também sou especialista em análise corporal e comportamental já há alguns anos, né? Atuo na área clínica e na área corporativa, né? Agora de uns anos para cá. O Rui, ele está aqui, né? Ele é meu sócio, ele também é terapeuta, né, Rui? Ele é analista corporal, a gente fez a formação juntos, né? E hoje a gente vai trazer um pouquinho, a gente vai se aprofundar nesse tema, né, da NR1 e também de alguns pontos aqui, dentre elas o assédio sexual também, né? Muito bem. Acho que o importante é a gente levar nesse primeiro momento essas informações para todos vocês que estão aqui conectados, né, através da Brapsi. Estamos diante de um cenário assim muito importante. Eu acho que nós viemos da pandemia, esse gráfico mostra muito o que o Brasil passa, foi um dado pelo Ministério, né, do Ministério da Previdência Social, aonde coloca aí os dados que de 2024 a 2025, praticamente 68% do aumento do afastamento por doença mental no Brasil. Agora, vale ressaltar que os dados de 24 para 25 ainda não saiu. Então, daqui a gente já tem um panorama, né, de como vem a saúde emocional no ambiente de trabalho. Essa lei, a NR1, ela veio para fazer essa mudança. Eu acho que aqui é o ponto de partida. O porquê que nós estamos aqui, o porquê que você está do outro lado nos assistindo, pensa, poxa, qual é a minha contribuição se eu quero trabalhar dentro da corporação, dentro das empresas, fazendo com que esse ambiente esteja saudável, porque aqui os números já mostram o quanto nós estamos diante de um cenário preocupante. E é um dado alarmante, né, Rui? Porque a gente vê uma crescente de um ano para o outro de quase 70%. E isso reflete a sinistralidade. O que seria a sinistralidade? Isso é quando é uma relação de custo e de arrecadação. Que nem, por exemplo, um plano de saúde, vamos supor que ele arrecade 100 mil no mês e ele gasta com serviço de atendimento 85, 90 mil. Não fica lucro no caixa, entende? Então, assim, a mesma coisa para o governo. Quanto mais pessoas afastadas ele tem,
menos dinheiro fica em caixa, menos lucro se tem. Aí você pode estar se perguntando, Bruno, mas então a NR1 só foi atualizada por uma questão financeira. Não necessariamente, não só por isso, mas também porque é uma questão humana. Né? Eu, enquanto psicólogo, eu, enquanto terapeuta, você que está do outro lado, que está nos assistindo, enquanto aluno de psicologia, né, estudante no caso, e profissionais e implementador de NR1, sabe disso. Existe uma questão humana, existe um adoecimento crescente humano, né? E é um adoecimento mental, e que estagna a gente, tanto no campo pessoal como no profissional. E isso é muito sério. Então, não é somente a questão financeira, tem um lado humano ali também que está sendo afetado. Né? Isso afeta a sua produtividade, afeta o seu convívio familiar. Né? Então, tem uma questão muito mais ampla. E eu tenho certeza que esse dado de 24 para 25 vai ser nessa mesma proporção ou até maior. Infelizmente, é uma realidade, né, Rui? Verdade. Esse é o nosso grande desafio. Por isso que está aqui. A NR1 te espera. Espera porque hoje o Brasil está diante de grandes oportunidades. Nós estamos aí já na reta final desse primeiro momento que o governo deu, foi um ano para que as empresas pudessem se adaptar, as empresas pudessem se qualificar para já começar a fazer as implementações da NR1. Então, a fiscalização começa agora, dia 26 de maio de 2026. Então, você que está aí, nos ouvindo, participando aqui da Abrapsi, não perca essa chance de levar, até mesmo, né, Bruno, para o nosso ambiente de trabalho. Se por um acaso está dentro, né, do RH ou está pensando em atuar como implementador da NR1, aqui está as grandes oportunidades. Vamos ter aí um universo de oportunidades que vem aí pela frente. E só um detalhe importante, Rui, sobre as datas, lembrando que a NR1 ela já existe desde 1978. O que houve foi uma atualização em 2024, onde foi dado um tempo até maio de 2025 para que as empresas se regularizassem, e esse período foi postergado, né, para esse ano. Ou seja, aí você vai me perguntar, Bruno, as fiscalizações elas já estão acontecendo? Sim, só que, por exemplo, a questão de autuação, né, no caso de multa, é só a partir de 26 de maio desse ano. Né? Então, as empresas elas não estão sendo penalizadas em relação à multa ainda. Né? Por enquanto, essa é uma fiscalização mais orientativa, né? Mais de orientação, de condução. Mas de multa ainda não. Tá bom? Justamente. E o nosso objetivo hoje aqui é passar para vocês esse lado técnico da norma NR1. É a contribuição da psicologia no ambiente corporativo. É compreender como toda essa implementação vai funcionar. Nós aqui da Nexus Humano temos uma metodologia própria, como comentamos logo no início, né, o Bruno aqui como nosso responsável técnico, e atrelando essa legislação mais a psicologia para que a gente gere resultado. Vocês vão compreender que nessa trajetória que a gente está aqui, o objetivo todo não é só cumprir a norma, não é só levar para um ambiente de trabalho para que a empresa esteja protegida. Não, nós estamos aqui para desenvolver pessoas, desenvolver ambientes e fazendo com que cada ambiente esteja muito mais saudável emocionalmente. Aí sim a gente chegou ao nosso grande objetivo. E no final disso tudo, será um investimento que a empresa faz, fazendo eu costumo sempre dizer, né, Bruno, que quem entende de pessoas gera mais resultado. E se as organizações começam, então, a desenvolver esse olhar, ela vai, sim, ter maior resultado. Além de se blindar contra as multas e os passivos trabalhistas. E é necessário, Rui, principalmente a gente, nós que somos psicólogos e implementadores de NR1, ou que você está namorando com essa possibilidade, eu quero me tornar um implementador, é importante você ter isso em mente, que para o empresário não é mais um custo, porque às vezes ele pode considerar assim, mas se você também considera, você dificulta a negociação. Tenta entender que é uma possibilidade de tornar a empresa dele uma referência, né? Porque, como ele falou, quem entende de pessoas ganha o jogo. E não é só isso.
é a questão de você tratar bem o seu ambiente, você cuidar do seu ambiente, fazer dele mais produtivo, entende? Para que os funcionários consigam produzir melhor por estar bem emocionalmente, né? Bem mentalmente. Então, esse é um ganho, né? Ele se torna referência na medida em que ele investe nesse sentido. Isso é importante, porque a gente vai traçar aqui para vocês um mapa, aonde, quais os pontos que nós vamos trabalhar com vocês nesse dia. Esse mapa do desenvolvimento da NR1. Para quem é, o porquê, e por que aplicar, como deve ser aplicado a NR1. Os deveres, os riscos que traz para o empregador. Eu costumo dizer que a NR1, ela se faz com um conjunto. Principalmente porque temos o lado, né, da empresa, mas temos nós também colaboradores. Então, há um conjunto que se forma, fazendo com que esse elo se fortaleça. Estamos falando aqui de pessoas, estamos falando de nosso emocional, estamos falando de como nós nos portamos no ambiente onde nós trabalhamos. Porque, afinal de contas, a gente passa muito mais tempo no trabalho do que em casa. E a gente sabe... É um terço domingo, um terço trabalhando e o outro terço para fazer outras coisas. Justamente. Vamos abrir aqui para vocês como a gente trabalha a gestão dos fatores psicossociais, que é o DRPS, que é o Diagnósticos de Risco Psicossocial. Nós usamos uma matriz, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa matriz para vocês entenderem. E a NR1, conectando todas as outras NRs. A gente vai perceber, e acho que acredito quem está no fórum participando, já viu que todos os palestrantes que passaram por aqui falaram um pouquinho sobre não só os riscos psicossociais, mas o que a empresa precisa fazer. E aí isso engloba a questão das outras NRs. Exatamente. E a responsabilidade, né? Aqui entra, né, Bruno? A responsabilidade universal. Ninguém fica de fora da NR1. Aqui quando fala o empregador, o empregado, não importa onde tenha um trabalhador, seja ele em regiões urbanas ou rurais, ou a gente está aqui na cidade ou no campo, aonde estiver pessoas, ambientes, a gente vai estar inserido. Tanto públicos e as relações jurídicas também, né? Pode falar, Bruno. Não, exatamente, era o que eu ia pontuar, a questão, exemplo, onde houver contrato CLT, tem que haver a implementação da NR1. Então, você pode falar assim, mas a empresa é rural. Ok, mas se ela tem um vínculo CLT, não importa. A NR1, ela se faz necessário, né? Aí você fala assim, mas se for um órgão público, ok, tem um vínculo ali, CLT, sim, vai ser necessário a implementação, né? Então, tem essa importância, né, de houve CLT, houve o vínculo de CLT, tem que ter sim a implementação da NR1, né? Elas andam atreladas, tá bem? Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Esse processo que o governo trouxe, né, de implementação está baseado em números, nos cofres, né, onde mais a gente tem a dor, desde o cofre do governo, mas também dos cofres, ou seja, do bolso de toda a parte financeira da empresa. Então, essa negligência por anos, a falta do investimento no capital humano em desenvolver a saúde emocional dentro do ambiente de trabalho, levou a ter multas gigantescas de mais de 181 mil. Esse dado foi publicado nas redes sociais, tantos jornais, né, falaram deles. Também a questão dos processos trabalhistas. Aí entra o passivo trabalhista, chegando aí a 500 mil ou mais de 500 mil. Já vi casos que chegou a R$1 milhão, um passivo trabalhista. Então, é esse sofrimento humano que traz dentro das organizações, fazendo com que o governo pudesse abrir os olhos. Falou, olha, vamos ter que mudar o cenário. Do jeito que está, não vai funcionar. E aqui é importante salientar que, exemplo, isso é uma média, né? Óbvio que vai depender de cada caso é um caso e é algo bem personalizado, mas esses valores é uma média, assim, que foi estipulada, né? Mas aí vai de empresa para empresa. E lembrando que o foco não, assim, óbvio que o dinheiro ele é importante, o caixa ele é importante, mas também a gente, quanto psicólogo, a gente tem que ter um olhar mais humano.
para esse indivíduo que está sofrendo, porque às vezes esse funcionário ele não tem nem escolha, entende? Ele está trabalhando por uma necessidade. Então, esse sofrimento que ocasiona ali naquele ambiente, ele fica naquela, poxa, eu estou mal, mas eu também não posso sair, entende? Ele se sente preso e ele vai adoecendo, 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 até que chega um momento em que não tem saída, e ele acaba sendo afastado ou até desligado. Então, assim, é bom ter essa sensibilidade para esse ser humano que está ali em sofrimento diário, né? E, consequentemente, talvez futuramente vir a trazer uma questão financeira para aquela empresa também. Então, é bom ter esse olhar um pouco mais sensível para esse humano que está ali trabalhando todos os dias também. Muito bem. O cuidado, acho que o que nós estamos vivendo hoje, graças a Deus, né? Que bom que as coisas estão mudando, e esse olhar mais humanizado para os ambientes de trabalho. Costumo também dizer que, às vezes, a gente tinha aquela concepção, né? Você vai trabalhar, olha, passou pela porta, os seus problemas ficam do lado de fora. Então, quer dizer que eu não sou um ser humano completo. Eu venho trabalhar e o meu emocional fica em casa. Não tem jeito. Por isso, organizar para que esse impacto, quando a gente vê os números lá em cima, né, com tantos processos, planos de saúde tendo sinistro também no plano de saúde, tudo isso leva a ter um gasto muito alto. Isso porque a saúde emocional de todos nós está prejudicada. Então, aqui está o cenário do nosso Brasil. E vamos mudar isso todo mundo, né, com essa atuação dentro das empresas, dentro das corporações, aplicando a NR1. Os direitos. Vamos lá falar um pouquinho sobre os direitos e deveres. Cada parte tem o seu direito, o seu dever. A empresa, esse empregador, ele tem direitos a fazer e os seus deveres. Então, cumprir as disposições legais de segurança e saúde do trabalho, isso é importantíssimo. E aqui entra, quando a gente for falar um pouquinho sobre as outras NRs, vocês vão compreender que uma vai conectando na outra, fazendo com que haja esse cumprimento das disposições legais. Essa informação dos riscos ocupacionais. Então, quando a gente fala em informar, a gente está falando em diagnosticar, levar um diagnóstico, um inventário, para que a gente possa ter um mapa, né, de um ponto de partida. Essas medidas de prevenção, acho que a gente fala, né, uma empresa, se ela toma medidas de prevenção, a gente consegue minimizar os danos. Os resultados dos exames aos quais os trabalhadores foram submetidos. Então, tudo isso vai fazer com que essa empresa esteja legalmente não só protegida, mas aplicando todo esse cenário. E nós temos no Brasil várias empresas que atuam fortemente, que atuam proativamente e mudam o cenário. Mas estamos aqui também para levar aquelas que não estão aplicando. Exatamente. E, inclusive, no próximo slide, Rui, a gente vai falar um pouquinho do papel do psicólogo referente a essa obrigação do empresário. No slide anterior, você viu ali as obrigações referentes ao empresário, né, ao dono da empresa. Aí você pode estar se perguntando, tá, Bruno, no meu caso, enquanto psicólogo, enquanto implementador de NR1, então, aqui eu vou trazer pontos que são obrigações da gente, né? Que seria fornecer ao SISMET, né, informações sobre o risco psicossocial para a geração de OS, que é a ordem de serviço, né? E também determinar os procedimentos que devem ser adotados em caso de adoecimento emocional e mental. E o terceiro ponto, que seria manter os registros de diagnósticos e ações realizadas. Bruno, explica direito isso para mim. Vamos lá. Lembra que o Rui falou sobre o DRPS, que é o diagnóstico de risco psicossocial? A norma, a lei, ela obriga o quê? Que a empresa, ela faça o diagnóstico desses riscos psicossociais, lembrando que, quando eu falo isso, eu não falo de pessoas, eu não falo de indivíduos, somente, eu estou falando de ambiente. Então, a norma, ela pede para que a gente faça o diagnóstico desses riscos psicossociais, avalie e classifique. Primeiro ponto, né? Segundo, posteriormente a esse passo, a gente vai precisar tomar medidas, né, e procedimentos para que esses riscos, se eles existirem, para que eles sejam minimizados, né? E terceiro passo seria a questão dos registros, ou seja, registrar todo esse passo a passo que eu estou fazendo. Bruno, exemplifique isso para mim. Ok, vamos lá.
Vamos supor que a gente vai fazer a implementação da NR1 em um hotel, lá de 100 funcionários. Vamos supor que na recepção, no diagnóstico, a gente percebeu que tem uma questão de assédio muito alto na recepção, né? Então, esse primeiro passo é exatamente esse diagnóstico do ambiente, da recepção. A gente viu, avaliou e classificou que ali existe um fator psicossocial, que é do assédio moral e sexual também, na recepção. Ok, foi diagnosticado. O segundo passo é implementar um programa contínuo mensal dentro daquele hotel, onde essas pessoas ali da recepção, eles vão se fazer presente nesse momento, nesse programa contínuo, né, que ele acontece uma vez no mês. Aí você vai falar assim, Bruno, é específico para esse setor? Não necessariamente. Outras pessoas, outros funcionários desse hotel podem participar também, né? Não dá para parar o hotel, não dá para fechar o hotel e fazer todo mundo lá participar, não é isso. Mas que pelo menos boa parte, principalmente do setor que está em risco, que eles estejam presentes, né? Por quê? Porque eles estão numa necessidade muito grande de entender melhor sobre esse risco psicossocial, né? Se esse risco psicossocial está muito alto ali, é necessário que eles participem para que eles tenham uma consciência maior sobre, né? E tomem algumas atitudes em relação a isso. E o terceiro ponto seria registrar todo esse movimento que você faz, como, por exemplo, passar uma lista de presença, tirar fotos, fazer vídeos, e esses registros, fica tanto para você quanto para o RH. E lembrando que passar esses registros é de forma virtual e física. Por quê? Porque quando o fiscal bater nesse hotel, nessa empresa, às vezes ele vai questionar o RH, olha, eu preciso desses documentos em 10 minutos. Às vezes não vai dar tempo de imprimir. Aí você vai deixar a empresa vulnerável nesse sentido? Não, entrega o físico e entrega o virtual, né, para ela se proteger das duas formas, tá bom? Então, é importante vocês se atentarem a esses 3 passos, que aí é um dever nosso enquanto implementador de NR1, tá bom? Maravilha, maravilha. É nesse embalo que a gente vai, né? Desde levar essas informações para quem toma as decisões, ou que seja você, ou o departamento de RH. Veja que o RH aqui ele se torna protagonista, juntamente com quem faz a implementação, que seja o RH ou que seja o implementador, essa empresa terceirizada que está dentro da empresa para fazer toda essa implementação. E não é só isso, né? A gente lida, quando se fala da NR1, com vários pontos. E aqui a gente começa, então, a falar um pouquinho das outras NRs. O assédio e a violência. Cada vez mais se fala em levar informação e modificar não só a forma de pensar, mas a forma de agir. Quando se complementa, né, a NR1 e a NR5, as duas estão totalmente entrelaçadas, porque essa exigência de ação e da prevenção. Só para a gente trazer, a NR5, ela combate o assédio e a violência através da CIPA, que são os calendários, né, que a empresa coloca durante o ano, para que haja essa interação de todo o público, né, esse endomarketing interno, para que possa organizar toda essa metodologia. Nós vamos falar um pouquinho sobre o assédio sexual, assédio moral, porém, a gente estando aqui entender que a NR5 tem um papel fundamental, porque houve também uma atualização, e essa atualização faz com que a NR1 e a NR5 Justamente. Inclusive, está até no próximo slide, essa atualização, Rui. E é importante falar isso, porque às vezes você fala assim, mas a NR5 é só para... É uma comissão interna de prevenção de acidentes, é só a questão de acidente ali, não vai envolver mental, nem emocional, não. Calma, não é bem assim. E eu tô falando porque, assim, eu já fui CPM, eu com 18 anos lá atrás, no meu primeiro emprego de carteira assinada, eu trabalhei na obra do governo, né, na transposição do Rio São Francisco, e eu fui CPM, eu participei da comissão ali da CIPA, né, durante um ano, quase 2 anos, né, então eu estou falando porque realmente eu já atuei assim, e naquela época não tinha essa atualização sobre a questão do assédio, né, como está falando ali em cima, né, tanto do assédio sexual como de outras formas de violência, porque essa atualização ela foi feita em dezembro de 22, ou seja, de dezembro de 22 para cá, a NR5 também é responsável por diminuir ou
extinguir essa questão do assédio sexual. E na NR1, um dos fatores de riscos psicossociais é a questão do assédio, tanto moral quanto sexual. Então, assim, elas conversam nesse sentido. Vamos pensar o seguinte, se eu fui numa empresa onde a NR05 ela está sendo executada ali, a questão de prevenção de acidentes, e eu implemento a NR1. E eu entendo e eu vejo ali no meu diagnóstico em que o assédio sexual e moral ele é um fator de risco nos ambientes. E eu começo a atuar com programas preventivos, aliás, interventivos, que tem uma diferença, mais tarde eu explico aqui para vocês. Aí eu começo a atuar com esse programa interventivo no combate a esse assédio. Ou seja, a tendência é que ele diminua, né? E com isso, eu também estou colaborando com a NR05, né? Que é a da CIPA. Porque, como vocês viram aqui na atualização, ele também combate a questão do assédio sexual. Então, quando a gente fala que as NRs, elas se conversam, é nesse sentido. Eu implanto uma e ela impacta positivamente na outra, né? Mais para frente, a gente vai ver a questão de outras NRs também, e isso é bem interessante, porque a NR ela serve como base, né, para essas outras. Maravilha. Isso me lembra, Bruno, até um caso que nós atendemos, que foi de uma empresa que já aplicava a CIPA, ou seja, já está todo organizado, porém, quando se fez toda nessa trajetória, nós ficamos sabendo de um caso que aconteceu, caso real, caso verídico, de que uma jovem foi contratada. No momento dela ser contratada, ela, super motivada e foi contratada pela sua capacitação, a capacitação intelectual, aquilo que ela foi proposta, né, desenvolvida e fazer. E era super produtiva, era uma funcionária exemplar. O que aconteceu? No ambiente onde ela estava trabalhando, né, no seu departamento, começou então a receber aquelas comentários, vamos botar assim, insinuativos, comentários pejorativos, elogios desnecessários, e isso levou a ela a ter um incômodo. Só que tudo começa com esse ponto silencioso. Sabe aquela hora que a gente está incomodado no ambiente e a gente não quer nem estar lá? A gente fica totalmente desconectado, não quer estar presente? Foi isso que aconteceu com ela. Então, ela comentou para a gente que ficava muito incomodada e foi parar no psicólogo, porque ela estava começando, então, a desenvolver algumas patologias, ansiedade, ela estava começando a ficar com medo de ir trabalhar, e esse medo começou a impactar na produtividade dela. Ela é totalmente impactada na sua produtividade. Houve que essa intervenção, né, desse atendimento psicológico que ela está recebendo através do psicólogo, ela foi encorajada, porque a empresa tinha CIPA. A empresa ela já tinha os canais necessários para que ela pudesse se posicionar. Esse é um caso real, um caso em que a NR5, junto com a NR1, estavam entrelaçados. E quando eu falo sobre esse caso, a gente vai aqui para esse assédio dessa natureza, né, de qualquer natureza, na verdade, esse ponto silencioso que traz o dano para dentro das empresas. E nesse ponto, Rui, assim, nesse caso que você trouxe, que a gente até vivenciou, é o seguinte, o canal de denúncia, ele se faz necessário em toda e qualquer empresa. E aí, se você que é dono de empresa, você pode estar pensando assim, poxa, mas isso é perigoso para mim. É algo que eu uso contra mim. E também, às vezes, o funcionário, mesmo com o canal de denúncia, ele não denuncia porque ele pensa assim, poxa, eu vou ser interpretado como um traíra. Eu estou indo contra a empresa, eu estou indo contra a pessoa que está trabalhando aqui. Mas não é isso. É necessário pensar que o canal de denúncia, ele é no sentido de proteger o meu colaborador. Porque, às vezes, eu, enquanto dono de empresa, eu não consigo estar do lado das minhas lideranças o tempo todo. Às vezes eu tenho um líder que é tóxico e que ele faz mal a alguém da equipe, às vezes numa fala, às vezes numa chamada de atenção. Então, assim, o canal de denúncia, eu preciso entender que ele é um meio de proteger o meu funcionário. E às vezes o funcionário ele é bom, ele não chega atrasado, ele rende para mim, sabe? Ele é um bom funcionário. E esse canal de denúncia protege esse funcionário, né?
Isso é tão importante porque talvez muitos de nós vivencia isso no dia a dia. Pode ser que a vivência que a gente tenha não seja tão positiva, ou seja positiva. Esse caso que nós participamos e acompanhamos, a gente percebeu que a empresa ela estava preparada, mas porque ela já é uma empresa que está preocupada com o crescimento no mercado. Lembra que eu falei para vocês que a gente acaba tendo, né, o investimento no capital humano para levar essa empresa a ter um lucro maior. Então, se a gente consegue organizar todo esse cenário, a gente coloca esse movimento e segurança, a segurança necessária para que esse colaborador tenha a liberdade de fazer uma denúncia. Exatamente. Agora, se não tiver a liberdade para fazer a denúncia, veja que essa empresa ela precisa passar por esse diagnóstico, ela precisa olhar. A NR1 é isso, gente. A NR1 ela vai organizar toda essa cultura da empresa, vai fazer com que entre um calendário anual de capacitações para todo esse time, desde a liderança, da alta governança, desde a liderança ali de base ao chão de fábrica. Então, nós vamos atuar nessa pirâmide organizacional, fazendo com que, de fato, a gente consiga desenvolver esses ambientes. Exato. E, diante disso, o psicólogo é o arquiteto. Você, psicólogo, é o arquiteto dessa corporação. Veja que essa trajetória se traz essa grande importância dessas conexões. Tanto corpo quanto mente andam juntos. E dentro da corporação, como nós falamos, nós passamos muito mais tempo dentro do nosso ambiente de trabalho do que em casa. Então, se eu estou bem, se eu estou feliz, se eu estou dentro de um ambiente organizacional saudável, a gente vai conseguir produzir mais. Por isso, essas ações, definir essas ações, registrar, como o Bruno falou, a gente vai falar muito sobre isso, diagnóstico dos riscos psicossociais, depois do diagnóstico, essa implementação, essa ação, um plano de ação que engloba os 12 meses, ou seja, 12 planos contínuos. Não é só o cumprimento da lei, mas é criar um legado para essa empresa. Exatamente. É trazer essa consciência que eu falei lá no comecinho, entende? De construir um legado, é de fazer a empresa, de fazer a empresa ela se tornar uma referência no seu próprio segmento, entende? E isso impacta tanto em reter os talentos, porque assim, convenhamos, se você está entrando no mercado de trabalho agora, você vai procurar um trabalho que te possibilite, assim, performar bem. E principalmente, você vai procurar um ambiente que seja minimamente ali saudável. Geralmente, quando um bom talento ele sai de uma empresa, é por conta de uma relação tóxica, ou porque ele não foi valorizado. Então, a NR1, ela entra nesse sentido de também reter o talento, porque você melhora o ambiente, você melhora as relações e, consequentemente, você retém o seu talento. E talvez aquele talento que está começando ali, aquele funcionário que está começando, daqui a 1, 2 anos, ele pode se tornar um grande gestor, um grande líder, um grande dono de empresa ou um sócio. Então, assim, você às vezes está perdendo um parceiro, entende? Isso mesmo. Isso é tão importante. Eu acompanhei a palestra do Luiz e bem uma parte me chamou muita atenção. Foi a primeira palestra, quando ele falava sobre as gerações. Hoje estamos diante da geração que é os jovens, geração Z, e que cada vez mais, né, acesso às informações, acesso à tecnologia, a IA está aí, gente. A IA não vai tomar o lugar do ser humano, mas através da IA a gente consegue levar mais produtividade. E ele comentou uma coisa sobre essa questão das gerações. Hoje a gente sabe que o jovem, ele quer estar num ambiente onde ele se sinta bem, motivado, preparado e com uma certa liberdade, eu digo de produção, né? E toda essa jornada que a gente enfrenta hoje, e esse conflito, vamos botar assim, das gerações, precisa ser organizado. E por isso o diagnóstico. A gente mapeia, faz esse inventário para depois tomar as decisões, para depois a gente conseguir ter as ações necessárias.
Então, veja que não é só cumprir uma lei, é a mais do que isso. A gente está levando saúde emocional para o ambiente de trabalho. É colocar todas essas gerações conectadas, cada um com as suas características, fazendo com que essa empresa cresça e a gente se sinta bem nesse ambiente de trabalho. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre o gerenciamento dos riscos? Dos riscos ocupacionais. Qual é o papel, Bruno, aí, do psicólogo nessa implementação? O que o psicólogo precisa fazer depois, né, dessa jornada que a gente viu até aqui? Exatamente. Então, Rui, é o seguinte, o psicólogo, ele inicia fazendo uma vistoria e uma identificação do processo de trabalho. Nesse ponto em específico, aqui pode estar atrelado a fazer uma visita em uma empresa. Aqui não necessariamente você já fechou um contrato, mas, por exemplo, você pode ir numa empresa e oferecer uma consulta, oferecer uma ajuda, entender o que eles já estão fazendo para que você possa colaborar, entende? Porque, assim, o foco não é necessariamente o dinheiro, gente. Vocês precisam entender o seguinte, que é o quanto que eu estou contribuindo, o tanto que eu estou entregando. Isso vai gerar valor para que ele enxergue isso e falar, poxa, esse cara pode me ajudar, esse profissional está aqui para me ajudar, para fazer a minha empresa crescer também, né? Então, esse ponto é importante. Quando a gente vai para a realização do diagnóstico, é como a gente já falou anteriormente, a gente vai diagnosticar esses fatores nos ambientes. Lembrando que, nesse ponto, a gente não está falando do indivíduo, assim, né, de um funcionário, a gente fala do ambiente. Bruno, como é que a gente avalia isso? Hoje tem diversas ferramentas, diversos métodos. O que a gente utiliza é o Google Forms, né? A gente faz esse diagnóstico através do Google Forms, né? E depois em um outro processo ali um pouquinho mais intenso, que aí é no off, né? Um outro ponto aqui seria a identificação dos possíveis agravos no GRO, ou seja, o gerenciamento de riscos, né? Essa identificação é como eu falei, primeiro a gente faz o diagnóstico, a gente coleta esses dados, e aí a gente começa a avaliar e classificar esses riscos, né? Ou seja, ver o quanto que eles estão graves e a severidade e a frequência com que eles estão ocorrendo. Com isso, se gera a matriz de risco. A matriz de risco, lembra que eu falei que ela dá para a gente um norte por onde começar, aonde está a situação mais crítica. É ali que a gente vai começar a atuar, né? E aí a gente já puxa para o quarto ponto, que seria determinar as ações de eliminação e prevenção. E lembrando, aqui já entra os programas contínuos, né? A questão de implementar um programa contínuo mensal, um por mês, né? E sempre aliado com o RH, né? Não é uma atuação sozinha, você não vai estar ali sozinho, você vai estar em contato diário com o RH ou com o responsável ali da empresa para que você sente e planeje esse calendário anual. Aqui a gente não está falando de, eu vou lá uma semana e vou resolver tudo, não é isso. A gente está falando de um calendário anual, incluindo o diagnóstico, incluindo os 12 programas. E lembrando que a lei, quando ela atualiza a NR1, ela não fala especificamente em 12 meses, ela não determina um tempo. Ela não determina um tempo, fala assim, você só tem que implementar os programas durante um ano, não é isso. Ela deixa livre, ela deixa aberto. Ou seja, esse programa ele pode ser renovado de acordo com o que aquela empresa esteja precisando, né? Se ela precisar no outro ano também, você pode renovar o contrato e continuar implementando os programas ali, fazendo esse acompanhamento, né, mensal com a empresa. Show de bola. E não para por aí, né, gente? A gente tem uma jornada para quem trabalha com a implementação de NR1, veja que tem uma sequência, desde ali do endomarketing, preparar a equipe para responder a toda essa... vou botar do diagnóstico para participar desse diagnóstico, desse inventário, e entra nesse fluxo. Quando a gente coloca o implementador, você psicólogo, como implementador de saúde emocional no ambiente de trabalho, existe esse fluxo, como o Bruno está colocando. E não para aí, continua, né, Bruno? Pois é, e aqui a gente aprofunda um pouquinho a mais. Como? Aí vamos lá, lembra do diagnóstico, né, que eu falei? Aqui ele aponta o nível do risco por área. E isso, eu estou falando do método que a gente aplica, né? No nosso, ele aparece a área, ou seja, o ambiente, né, o setor, e o risco, e o nível do risco que está naquele ambiente. Por exemplo, atualmente são 13, né? Aí vamos trazer aqui a questão do assédio moral de novo, e do assédio moral e
A palavra Da fugiu. sexual, moral e sexual. Exatamente. Perdão. Vamos lá, vamos falar sobre assédio sexual e moral aqui. Vamos supor que no ambiente ele esteja num risco crítico, né? A gente identificou por área. Pode ser que na empresa ela tenha 10 setores e talvez só esteja crítico em 2. Entende? Então, assim, a nossa atuação vai ser um pouquinho mais forte, um pouquinho mais intensa nesses 2 setores, né? Nos outros, aí você vai falar assim, Bruno, mas nos outros a gente não vai fazer implementação de programas? É como eu falei lá no comecinho. A gente faz uma campanha, aliado com o RH, sobre o programa sobre assédio sexual, e aí quem se sentir à vontade, quem achar que aquele tema é pertinente, vai e se inscreve, né? Agora, é importante que os 2 ambientes onde a gente identificou que esse risco é muito alto, que pelo menos boa parte daquela equipe esteja presente, né? Um outro ponto, o segundo, seria classificar esses riscos que surgem com mais frequência e gravidade. Aqui, a gente já está falando da criação de um inventário, né? Lembra que eu falei que o diagnóstico a gente faz por cada setor? Pronto, se a empresa tiver 10 setores, a gente pega esses 10 setores e coloca no inventário. Aí você pensa assim, poxa, mas esse setor aqui, ele nem tem tanto risco, Bruno, mas ele ainda assim, ele entra, porque ele é importante, nem que seja para trabalhar de uma forma preventiva, né? Um outro ponto aqui, que seria o terceiro, seria implementar os 12 programas de promoção de saúde mental na ordem de acordo com a necessidade da empresa. Então, é o seguinte, aqui a gente vai se orientar pela matriz de risco. A matriz de risco, ela vai dar um norte para a gente de qual setor que é prioridade, né? E na implementação dos 12 programas, é importante que a gente entenda o seguinte, ele tanto pode ser preventivo ou interventivo. Bruno, qual que seria a diferença? Exemplo, a gente pegou uma empresa onde os riscos psicossociais não estão tão graves, eles estão baixo e médio. Então, quer dizer que pode ocorrer? Pode, mas numa proporção, numa gravidade bem menor e numa frequência bem menor. Ali a gente atua com um programa preventivo, onde vai ser mais leve, entende? É algo mais informativo, é algo mais de trazer a consciência. Olha, pessoal, isso aqui pode ocasionar isso aqui, entende? Então, é algo mais leve. Já no programa interventivo, é onde a empresa ela já está mal, né? Onde esse risco psicossocial ele já está trazendo um dano muito grande para a empresa e para o funcionário. Por exemplo, o funcionário está afastado, o funcionário tem faltado, já tem intriga entre liderança e equipe, né? Ou seja, já está uma situação muito delicada. E aí a gente traz um programa interventivo, e aí são medidas um pouquinho mais intensas. É um programa de conscientização. Se tiver que trabalhar com a liderança à parte, a gente vai trabalhar com a liderança à parte, né? Fazer um treinamento específico para eles. Óbvio que isso tudo a gente coloca na proposta, né? A gente coloca na proposta porque isso encarece um pouquinho o processo. Mais à frente a gente vai falar sobre testes, né, psicológicos também, e isso encarece o processo. Se você for aplicar testes psicológicos com alguns funcionários, aí faz sentido, mas com todos não. A gente vai falar um pouquinho disso à frente, tá bom? Tudo é investimento, né? A gente vai seguindo esse fluxo de implementação da saúde emocional no ambiente de trabalho, onde esse fluxo leva até esse diagnóstico e depois a implementação, e depois uma reavaliação, para saber o quanto, né, essa empresa andou, o quanto evoluiu nesse processo. E a gente fala do que a gente informa também para o governo. Existe uma plataforma, todos vocês sabem, desde quem tem o E-Social, desde quem tem um outro sistema que engloba tudo isso, e sobre um portal para que essa empresa esteja blindada. Mas vamos seguindo aqui o fluxo. Quando a gente comenta, e o Bruno comentou sobre as outras NRs, aqui a gente começa a aprofundar um pouquinho nas outras NRs. Então, a NR1 é o coração que pulsa em todas as normas. É essa matriz de prevenção. E aqui a gente dá as mãos para todas as outras NRs, fazendo essa arquitetura para que a empresa esteja totalmente adequada. E não só as empresas, nós estamos falando aqui de pessoas, as pessoas inseridas se sentindo pertencente nesse ambiente, claro, emocionalmente muito bem para poder executar o trabalho que se botou como proposto. Show de bola. Vamos lá, Bruno. Exatamente. Essa ligação, né, com as NRs, ela existe, mas eu quero só destacar aqui que a NR33 e a 35, ela é específica do psicólogo, tá bom? Porque ela fala muito sobre trabalho em altura e espaço confinado, né? Ou seja, ela é restrita ao psicólogo.
as outras NRs, elas se conversam, por exemplo, a NR09, ela conversa com a NR01, assim, no sentido de, o que é o PGR? É um documento que toda empresa ela faz, que é um programa de gerenciamento de riscos. E, ou seja, não é que nós, enquanto psicólogos ou implementadores de NR1, a gente vai fazer o PGR da empresa, não é isso. Lá, nesse documento, constam todas as NRs que é necessário para que aquela empresa funcione. E a NR é só mais uma NR, só mais uma norma regulamentadora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai nesse inventário, a gente preenche o inventário, passa para a empresa e esse inventário sobre a NR1, ele vai ser anexado ao PGR. Então, para que isso fique bem claro, porque tem muito psicólogo, muito implementador que ele confunde. Fala, a gente vai ter que fazer o PGR? Não faça PGR de empresa nenhuma, a gente só vai anexar um documento ao PGR, que isso fique bem claro, tá bom? Toda essa normativa, essa parte técnica, a gente faz englobando vários pontos, desde essa criação de um dossiê físico e online, para que essa empresa esteja blindada juridicamente, e otimizando esses recursos, depois desse plano de ação, né, para colocar, para todo esse processo rodar, e como eu comentei para vocês anteriormente, multiplicando resultados. A gente investe em pessoas, modifica esse ambiente, gera melhores resultados, não só para a empresa, mas para quem está nesses ambientes. Exatamente. E aí a gente fala um pouquinho, né, Bruno, sobre esses testes, a importância de entender como é que funciona essa arquitetura dos testes. Aqui é um ponto importante, eu vou acelerar um pouquinho, porque a gente tem poucos minutos aqui, mas bora lá. Esse é um ponto importante porque você pode falar assim, mas a lei, ela obriga a gente a aplicar os testes assim psicológicos? Não, tá? Não tem essa obrigatoriedade. Por quê? Primeiro, porque vai encarecer o processo. E segundo, porque a implementação da NR1 ela é aberta para qualquer pessoa que tenha domínio, que tenha domínio sobre a NR1, sobre a implementação. Ou seja, não é algo restrito do psicólogo. Qualquer pessoa que tenha formação, ela está apta para poder fazer a implementação. Por isso que o teste psicológico ele é opcional. Agora, sim, se você quiser utilizar, tudo bem, só que vai encarecer muito o processo. Se você pegar uma empresa com 100, 200, 1.000 funcionários, vai ser difícil você aplicar em todos eles por uma questão de tempo e principalmente do feedback. Porque, assim, no próprio conselho de ética ali da gente, a gente não pode estar aplicando um teste sem necessariamente não dar o feedback para aquele paciente. Então, imagina você aplicando um teste psicológico em 500 funcionários e dando a devolutiva feedback para os 500. Isso vai demandar muito tempo, né? Agora, se você tem um caso específico, onde você está atendendo uma empresa, e essa empresa, por exemplo, tem 100 funcionários e tem 2 gestores ou 2 diretores, e você quer aplicar um teste psicológico com eles, aí tudo bem. Coloca na proposta e vai para cima e aplica, né? Aí não tem problema nenhum. Aí é um acordo entre você e o dono da empresa ali. Você sentiu a necessidade, ok, tudo bem, não tem problema nenhum, tá bom? Muito bem, isso é bom informar, porque quando nós começamos a operar e atender as empresas, nós fizemos visitas técnicas a algumas clínicas de saúde ocupacional que foram contratadas, porém, elas estavam atendendo o funcionário individualmente. E estava tratando o funcionário de forma individual. E a NR1, ela não pede o individual, ela pede o ambiente. É importante a gente entender que a NR1, ela engloba o ambiente. Então, monitorar esse ambiente e intervir nesse ambiente de acordo com a necessidade. E aqui a gente já começa a falar um pouquinho sobre isso, né? Essa questão do foco dentro da NR1. Na verdade, aqui é só recapitulando, né? Porque a gente falou sobre a NR17, aliás, a 17 é sobre ergonomia, né? A questão de postura, né? A questão de postura mesmo e do bem-estar emocional. Ou seja, tem esse entrelaço com a NR1 na questão do bem-estar emocional, muito aliado ao burnout aí, no caso, que também é um risco psicossocial, né? Na sobrecarga, em relação à sobrecarga, e na NR17 o que pode ocasionar o burnout também. Então, elas se conversam nesse sentido. A NR33 e 35, né, que existe uma diferença entre a avaliação psicossocial e o diagnóstico do risco psicossocial. Por quê? Na NR33 e 35, existe uma obrigatoriedade da avaliação psicossocial, em muitos casos.
e já no diagnóstico nem tanto, né? Você não é obrigada a colocar um teste ali psicológico. Isso. Pode seguir, Rui. Bom, aqui a gente entra para que vocês entendam a matriz que a gente utiliza, tá? É o risco, a gente vai estar avaliando, que seria essa severidade do risco versus severidade, né? A igualdade, mas levando essa probabilidade a essa ciência aplicada. Então, assim, a matriz que a gente vai aplicar, ela foi desenvolvida por especialistas, que a gente não vai só na quantitativa, né? Por exemplo, abordamos 80% de toda a empresa. Não, a gente vai também na parte da qualidade desse ambiente. Então, é uma visita técnica. Uhum, exatamente. E é como eu falei lá atrás, né? Existe a questão da probabilidade, que é a frequência que aquele risco ocorre naquele ambiente, que é essa setinha que sobe, e a de baixo é a severidade, ou seja, a gravidade. Quando a gente cruza esses dois dados, a gente tem a matriz de risco, né? Ou seja, a gente sabe perfeitamente o ambiente que a gente tem que começar. Que nem, por exemplo, esse slide que eu vou estar colocando agora, exemplifica muito bem isso. Ó. Por exemplo, nessa primeira coluna, a gente tem os fatores de riscos psicossociais. Nessa segunda, as consequências. Nessa terceira aqui, a gente traz, eu acho que é a probabilidade, e na segunda, aliás, nessa outra coluna que é a severidade. E no final aqui, onde tem esse preto e vermelho, são os riscos que estão em crítico e em alto. Ou seja, é o ambiente que está mais, aliás, é o risco que está mais propício naquele ambiente. O ambiente, ele é assim, descrito aqui em cima, nessa identificação. E aí, lembra que eu falei do nosso inventário? Ou seja, cada ambiente da empresa, cada setor tem uma produção dessa, né? Que aqui vai meio que descrevendo todos os riscos e as probabilidades. E aí a gente inclui isso no inventário, no caso de cada setor, né? Isso, e depois de ter todo o mapeamento, né, de todos os setores, é criado então o PGR para documentar isso junto ao MPE. Essa é a nossa metodologia. E vai além, né? Porque eu gosto muito de falar o seguinte: cada empresa ela quer evoluir. E a chegar, né, a essa excelência global que a NR1 ela traz, para que desenvolva essa empresa, tirando ela do ponto A, levando para o ponto B e tendo o certificado ISO, o ISO 45001. Esse ISO é a certificação global de saúde, de gestão e saúde e segurança ocupacional. Nós da Nex, a gente sempre coloca essa empresa para ela andar nesse caminho e se tornar, como a gente sabe, hoje tem a classificação das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Então, levar essa empresa a ter esses selos de qualidade faz com que, primeiro, ela se torne vitrine no mercado, atraindo os talentos, e além de atrair os talentos, reter esses talentos. Porque leva essa empresa, lembra que nós falamos? Organiza, trata, organiza e retém os talentos para que toda empresa ela tenha um desenvolvimento e aumente seu faturamento. Exatamente. Acho que pode passar. Perfeito. E se fez sentido, né, para vocês chegarem até aqui, a gente vai seguindo aqui, então, agora para o encerramento, onde transformar a lei em oportunidade. A sua solução está na NR1. Então, conquistar e implementar faz toda a diferença. Então, é transformar todo esse conhecimento em aplicação. Estamos aqui, então, de forma a agradecer, em nome da Nexus, né, eu e o Bruno. O Bruno vai fazendo aqui as suas considerações finais. E se vocês aí acharem interessante, né, e quiser contato com a gente, está aqui o nosso contato, nosso Instagram, para que a gente possa estar aí desenvolvendo algum trabalho juntos. E você que está assistindo a gente, fique à vontade, se você tiver alguma dúvida, algum comentário para trazer, né, estamos abertos a isso. E dizer que foi muito bom, né? E se esse conteúdo fez sentido para vocês, né? Se agregou em algum sentido, a gente fica muito feliz em poder ter compartilhado isso com todos vocês, tá bom? Foi um prazer imenso.